Prepare-se para mergulhar em relatos assustadores, onde o inexplicável desafia a lógica e o medo espreita em cada detalhe. Comportamentos perturbadores e fenômenos sinistros vão testar sua coragem. Conheça agora momentos que você achava impossíveis de ocorrer de tão assustadores. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Imagina só você estar em casa com seu bichano e de repente perceber que a cruz da sala, que até então estava normal, agora se encontra de cabeça para baixo. O homem estava ali com seu gato quando notou que alguma coisa estava estranha. A cruz pendurada na parede havia virado sozinha, sem que ninguém encostasse, e para piorar, ela cai no chão logo em seguida. Segundo o dono do vídeo, há anos ele vem lidando com atividades paranormais dentro da casa que herdou dos pais. E o mais bizarro, a cruz foi colocada justamente como uma tentativa de afastar qualquer energia ruim que estivesse por ali. Mas claramente o plano não deu certo. Ele diz que já se acostumou com objetos se mexendo sozinhos, mas essa foi com certeza a demonstração mais clara de que, seja lá o que estiver vivendo com ele, paz não é o que essa entidade está procurando. Em 2020, um pai estava filmando seus dois filhos brincando de luta livre, porém um dos moleques parece se distrair com alguma coisa no meio da disputa, fazendo com que seu irmão ganhasse vantagem. Na hora, o paizão até percebeu que o filho tinha ficado olhando pro nada e virou a câmera pro armário por um instante, mas só foi notar a presença de algo ali depois que reviu a gravação. Mas e você, conseguiu perceber? O moleque não estava vendo coisa, hein? Realmente havia um rosto pálido e sombrio no meio das coisas do armário, que poderia ser apenas uma ilusão de ótica, se não fosse pelo fato de ter desaparecido logo em seguida quando a câmera mostra o mesmo lugar mais uma vez. O pai não sabe explicar o que ou quem era aquilo e teme pela segurança de sua família depois de presenciar algo tão assustador dentro da própria casa. Um casal estava viajando de carro pela madrugada quando a câmera acoplada no veículo registrou isso. Uma figura surge do nada no meio da pista, bem em uma parte completamente vazia e sem iluminação, fazendo com que o motorista tivesse que fazer um movimento brusco para não atingir a aparição. Os dois se assustam com o que vêm, mas ainda bem que conseguiram desviar e seguir seu caminho sem maiores problemas. Porém, ambos acreditam que não se tratava de alguém de carne e osso. Pelo pouco que dá para ver, a coisa é translúcida e sem muita cor, como se fosse um enviado para causar algum acidente sem deixar vestígio, uma lenda comum em várias culturas pelo mundo afora. Muito bizarro. Uma mulher diz ter recebido esse vídeo da sua tia, que filmava o priminho dela brincando com um cesto de roupas, só que ao prestar atenção, o vídeo fofo se transforma em algo muito assustador. Enquanto não fala com o garotinho, um vulto estranho passa rapidamente pela frente da câmera, coisa que a mulher não percebeu na hora e foi alertada pela sobrinha. É bem nítido que uma sombra atravessa em frente à câmera e, prestando mais atenção, dá para ver que se parece com um corpo, com torso e até um braço, mas sem cabeça. De acordo com a mãe da criança, só havia ela e o filho no local, deixando a família apavorada com a presença esquisita dentro da casa tão próxima do bebê. Afinal de contas, como saber as intenções desse vulto estranho?
Muitas criaturas estranhas e irreconhecíveis já foram vistas por aí, mas essa gravação tem arrepiado os moradores de Quebec, no Canadá. No vídeo, um boi ou búfalo aparece comendo na beira da floresta, até que alguma coisa incomum entra em cena. Uma silhueta branca, magra e se movendo de forma estranha. Não parece humano, mas também não parece bicho. O mais curioso é que o bovino nem reage, e um animal desse porte sairia correndo se visse um predador ou um humano se aproximar, né? Mas nesse caso, nada. Como se ele nem tivesse percebido ou como se aquilo não representasse ameaça alguma. Ainda não se sabe o que era que chegou perto do animal próximo à estrada. Algum bicho albino? Ou algo do qual não temos conhecimento? A gravação permanece um mistério. E aí, o que você acha? Encontrar algo sobrenatural no meio da natureza já seria assustador o suficiente. Agora imagina dar de cara com isso bem na porta da sua casa, pois foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Ele conta que, como de costume, acabou pegando no sono no sofá da sala, mas no meio da madruga foi acordado por um barulho estranho vindo da porta e resolveu filmar, ainda assustado. Foi aí que flagrou uma presença sinistra encarando pelo vidro. A figura tinha um rosto pálido, com olhos e bocas escuros como breu. Parecia até uma freira demoníaca espiando, como se procurasse sua próxima vítima. No começo ela fica parada só observando, mas assim que percebe que está sendo filmada, se mexe de forma estranha e desaparece do campo de visão, como se nunca estivesse estado ali. E aí fica a dúvida, o que é pior, ver exatamente onde a coisa tá ou perdê-la de vista? Porque nessa hora, meu amigo, você não sabe se chama a polícia ou um padre. Muita gente já tentou o famoso desafio da Blood Mary, ou Maria Sangrenta, né, como conhecemos aqui no Brasil. Aquele de repetir o nome 3 vezes em frente a um espelho. A maioria dá risada, né? Mas não foi o que aconteceu aqui. Nessa gravação, 2 garotas resolveram entrar na brincadeira. Tudo começa de boa, até que uma delas começa a acender as luzes dos corredores. E aí, o clima muda completamente. Lá no fundo, um ser escuro começa a se mover, o suficiente para travar qualquer um. Assustada, a menina chama sua amiga e encerra a gravação ali mesmo, sem dar muita explicação. Ninguém sabe ao certo o que foi aquilo, mas se for real, fica o aviso. Existem certas brincadeiras antigas que talvez não sejam tão legais de se fazer. Afinal de contas, se a lenda existe, é porque tem algum motivo. Um pai estava com seu filho em casa quando ouviu barulhos vindos do portão que a família não utilizava. Curiosos com aquilo, eles desceram e foram investigar, mas acabaram se surpreendendo com o que encontraram lá. Depois que as luzes se apagam, uma sombra desconhecida aparece em um dos cantos do porão, deixando o pai apavorado. Ele tenta falar para si mesmo que aquilo não era nada, mas vê a silhueta mais uma vez. Ele confirma que não era coisa da sua cabeça e que realmente parece ter algo ou alguém ali à espreita. O pai fica tão em choque que pede ajuda ao filho sobre o que fazer. Uma coisa deve ser dita, a coragem que essa criança teve dá de 10 a 0 em muito marmanjo por aí, hein? Inclusive em mim.
A mãe dessa garotinha diz que a filha pediu para dormir com ela por estar com medo de ficar sozinha em seu quarto. E depois que a pequena pegou no sono, foi a mãe quem ficou com medo. Ela começou a ouvir barulhos de brinquedo vindos da sala e, mesmo assustada, ela vai lá e encontra um caminhãozinho ligado. Só que isso nem é o mais assustador que aconteceu naquela noite. Same toy that used to go off in the past. And it's always terrified me since. Because I would ask it questions and it would answer with noises. Depois de desligar o brinquedo, um braço de manequim que a filha usava para pintar as unhas e desenhar simplesmente mexe um dos dedos sozinho. A mulher afirma que sentiu como se o barulho tivesse sido usado para atrair ela para o lugar e que a mão estava apontando para ela em um tom de ameaça. Por isso fez o correto e se livrou dos objetos no dia seguinte. With noises. Um funcionário que trabalhava na limpeza de aviões resolveu que queria viralizar e, ao invés de sair do avião que tinha acabado de fazer a faxina, decidiu ficar escondido lá dentro só por diversão. A aeronave estava vazia e ele só queria gravar um vídeo. Porém, o que era para ser um momento descontraído virou puro arrependimento quando isso aconteceu. Sitting on the back of the plane, and y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Enquanto ele gravava e fazia um rap improvisado, um dos cintos de segurança simplesmente se arremessa no corredor, como se alguém tivesse acabado de se levantar da poltrona, mesmo não tendo ninguém lá. Que viagem é essa? Assustado, ele corre para o fundo do avião e se esconde lá até ser encontrado por outros funcionários, horas depois, aparentemente se recusando a entrar naquela aeronave de novo. Y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Uma garotinha brincava tranquilamente com um par de óculos na cozinha, enquanto os pais conversavam em outro cômodo. Tudo parecia normal, até que algo simplesmente inexplicável aconteceu. Em certo momento, um grito desesperador ecoa pela casa, só que ninguém além da família estava presente e eles não conseguiram entender quem foi o responsável pelo barulho agoniante. O mais estranho é que a menina nem reage, apesar de ser bem no momento em que ela quebra os óculos, mas no geral continua brincando como se nada tivesse acontecido, assim como os pais que só ouvem o barulho do objeto sendo quebrado, percebendo o som assustador apenas ao ver a gravação. Se não foi ninguém da casa, nem um cachorro, então quem ou o que soltou aquele grito? Até hoje, a origem do barulho permanece um mistério, que deixa a família arrepiada só de lembrar. A família desse cachorro, chamado Pingo, ficou sem entender quando todos estavam na sala e o pet começou a gritar, fazendo o mesmo barulho que faz quando alguém pisa nele por acidente. Tudo foi gravado pela câmera de segurança da casa e quando foram rever as imagens para entender o que tinha acontecido com o dog, notaram que ele parece ser empurrado por alguma força invisível, que é o que faz ele se assustar e ir parar em cima do sofá com os donos. Poderia ser um caso isolado, porém, em outro dia, Pingo está farejando perto de uma poltrona e um celular cai sem nenhuma explicação. Seu dono acha que foi ele quem derrubou, mas depois percebeu que parece que alguma coisa está tentando acabar com a paz do animal. Será que espíritos não gostam de cachorro? Um caçador estava entrando na floresta que costuma fazer suas aventuras
quando avistou pegadas estranhas na neve. Assim que começou a filmar, ele levou um susto maior do que poderia imaginar. O mano chega a dar uma titubeada ao ver aquela criatura gigantesca correndo de um lado para o outro a poucos metros de onde ele estava. Apesar de muito rápido e a qualidade não ser das melhores, o ser se assemelha muito aos centauros que existem nas histórias mitológicas. Será que as lendas são mais reais do que imaginamos? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Beijam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.